Ai nós, outra vez aqui, pra ensinar vocês, pra ensinar vocês. Ai nós, outra vez aqui, pra ensinar vocês grades de disco. Olá, pessoal, eu sou a professora Patrícia Crivellari e vou dar continuidade à nossa disciplina de máquinas agrícolas. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos nos ater ao estudo das grades de disco, embora nós vamos perceber durante a apresentação que as grades de disco não são as únicas, existem outras grades. Mas a grade de disco foi a que mais se popularizou no ambiente agrícola brasileiro, por algumas razões muito simples. É um implemento que tem uma largura efetiva de trabalho razoável, consegue mobilizar a superfície do solo de forma muito intensiva, misturando restos vegetais, adubos e corretivos, destruindo plantas daninhas, não exige tanta força de tração do trator por unidade de volume de solo mobilizado, permitindo que o trator trabalhe com velocidades mais altas do que se utilizaria na aração. Por conta disso, ela acabou se popularizando e sendo muito utilizada, praticamente uma das únicas ferramentas ou implemento utilizado no preparo de solo nos solos brasileiros. Infelizmente, as grades não têm apenas vantagens. Elas têm sérias desvantagens quanto ao seu uso, as restrições, que simplesmente são negligenciadas pelos agricultores, frente a essa questão do desempenho operacional e, consequentemente, a redução do custo e o tempo gasto na operação, capacidade de campo efetiva dela. Então, ela é muito utilizada porque ela tem um custo menor do que o preparo de solo feito pelos arados e a capacidade de campo efetiva delas é muito maior do que o dos arados. Enquanto que os arados têm uma faixa de trabalho aí de 1 metro, 1,20 m no máximo, uma grade chega a ter 3 metros de largura, dependendo da potência do trator que será utilizado. Por conta disso, por trabalhar gastando menos dinheiro, menor custo de operação e gastando menos tempo para executar a tarefa, as grades passaram a ser praticamente os únicos implementos utilizados no preparo de solo. Mas tem como desvantagem o fato de que são implementos extremamente degradantes de solo. Elas rompem a estrutura do solo, quebram o solo e, quando passado de forma excessiva, pulverizam o solo, ou seja, eliminam toda a estrutura do solo, deixando o solo exposto às intempéries, chuvas e vento, erosão eólica e erosão hídrica, além do fato de que, ao expor o solo, ela está expondo matéria orgânica e o solo vai queimar essa matéria orgânica de maneira muito rápida e esse solo, com os anos, vai perdendo o teor de matéria orgânica e chegando a níveis críticos. Ela foi desenhada inicialmente para realizar o preparo secundário do solo. Ela tem como principal função a complementação do trabalho dos arados. Só que, em alguns casos, percebeu que ela poderia substituir o arado. Em que casos? Em casos em que eu não precisava fazer uma mobilização profunda, bastava uma mobilização superficial. E aí vem um alerta que deve ser usada com critérios devido ao problema de compactação, propagação de plantas daninhas e exposição excessiva do solo, a degradação do solo, da estrutura física, né, desse solo. Como eu disse, nós não temos apenas grades de disco, temos também grades de dentes e de mola, quando se fala em órgão ativo. Quanto à fonte de potência, temos grades de tração animal e mecânica. No nosso ambiente agrícola, nós só vamos ver grades de tração mecânica. As de tração animal são utilizadas na pequena produção, na agricultura familiar, e não é o nosso caso aqui em Mato Grosso, na grande maioria. A não ser em regiões bastante restritas. Talvez tenha, vocês vejam aí em alta floresta, mas isso acontece muito raramente. Quanto ao tipo de engate, nós temos grades montadas e de arrasto. As grades montadas, nós vimos já que são implementos que vão no sistema hidráulico de 3 pontos e, por conta disso, elas têm uma limitação de peso, porque o sistema hidráulico de 3 pontos dos tratores tem uma capacidade máxima de levante. Então, as grades de tração que são montadas, elas normalmente são grades de pequeno porte ou são leves.
E depois nós temos as grades de arrasto, que pode atingir tamanhos bastante avantajados, inclusive podemos até utilizar 3 grades unidas por um chassi chamado tame, de forma que um único trator pode puxar 3 grades acoplados de forma formando um triângulo, e aí triplica a capacidade operacional desse implemento. Elas são extremamente utilizadas na agricultura brasileira, não porque fazem um bom trabalho, mas porque rendem muito. Bom, as grades de disco têm chassis com barras transversais, dente de barras de aço quadrada com uma das extremidades afilada, outra extremidade com rosca e porca para fixação do chassi. A barra do chassi pode ser oscilante, permitindo mudar o ângulo de ataque dos discos. Essa é a grade de dente. Aqui vocês estão vendo, nesse caso, é um dente circular, um cilindro com uma ponta em cone, e aqui está o exemplar dessa grade. Aqui uma grade fixa e aqui uma grade oscilante. Você percebe que tem aqui pivotamento dos dois lados, ou seja, aqui tem pino pivotante, então cada seção dessa tem movimento relativo em relação às demais. Quando nós regulamos essas grades, temos a possibilidade de colocar esses dentes em 3 posições. A posição vertical, então a força de ação e reação, elas são paralelas, e obviamente a ação, a reação do solo é ao contrário. Não existe ângulo que permita que o dente penetre no solo. Então, ela não tem a possibilidade de penetrar no solo. Ela simplesmente vai fazer um trabalho de escarificação ou de quebra de torrões. Fazemos o que chamamos de nivelamento do solo. Quando você avança com um ângulo alfa, e aí aparece aqui uma resistência do solo, no sentido de que ela vai aprofundar no solo. E aí, então, nós temos a possibilidade de fazer com que a grade, ao ser tracionada, consigam aprofundar um pouco mais no solo. E depois tem uma condição em que o ângulo é invertido, ele é ao contrário. A força que vai aparecer aqui não é a força capaz de puxar o dente para dentro do solo. Então, na verdade, ele vai ficar o tempo todo na superfície do solo e vai conseguir aprofundar muito poucos centímetros no solo. Seria um trabalho típico de rastelamento. As grades de molas são implementos cujo órgão ativo são lâminas de aço flexíveis, ou seja, mola. E elas são curvadas, têm 1/4 a 3/8 de espessura e 1 polegada e 3/4 de largura. Na ponta tem uma ferramenta que chamamos de ponteira e as barras do chassi, onde as lâminas são fixadas, são oscilantes, permitindo variar a angulação de ataque ao solo. Então, aqui tem uma grade de molas. Como essas molas são flexíveis e têm uma flexibilidade maior no sentido longitudinal, ou seja, com o movimento do trator, a tendência é, quando ela encontra um obstáculo, a mola força para que esse obstáculo seja rompido. Por exemplo, um torrão ser quebrado. Então, há momentos em que essa mola acaba acumulando energia, porque ela fica entortada por conta da reação do solo. Quando acaba essa reação, essa mola imediatamente devolve essa força para o solo e avança e acaba aplicando uma força maior além da que ela já vinha aplicando. Então, ela fica em constante movimento, de vai e vem, para frente e para trás, fazendo um movimento de como se a gente estivesse quebrando os torrões. É uma grade utilizada para fazer destorroamento do solo e o chamado nivelamento. Aqui são os tipos de hastes, com as ponteiras, ponteira mais fina, ponteira normal, ponteira bem afilada e ponteira com asa. Então, são os tipos de ponteira que a gente poderia estar utilizando nessas grades de mola. Vejam que as grades de dente e as grades de mola são muito pouco comuns. Dificilmente vocês vão ver na vida profissional de vocês vão encontrar uma ou outra dessas trabalhando no campo. As principais funções das grades de dente e de mola são o rastelamento do terreno, o cultivo mecânico, a escarificação superficial do terreno, e elas podem trabalhar em locais com alguma pedregosidade, porque mesmo que o movimento principal dessas hastes, dessas molas, sejam para frente e para trás, ou seja, no mesmo sentido do movimento, elas têm alguma possibilidade de fazer um movimento lateral. E aí, quando aparece uma pedra, alguma coisa no caminho,
elas são forçadas a mover lateralmente e como elas têm uma certa flexibilidade, elas vão se mover. E aí, passado o obstáculo, ela volta à sua posição normal. Então, ela vai meio que desviando das pedras, vamos assim dizer. Das pedras um pouco maior. Das pedras pequenas, elas conseguem mobilizar. E, por fim, então, a grade que nos interessa, porque é a que mais se usa aqui no nosso ambiente agrícola, que são as grades de disco. Como nós vimos, elas inicialmente foram desenvolvidas para complementar o trabalho de aração, produzir destorroamento e nivelamento. Hoje são utilizadas como implemento de preparo primário do solo. Nós vimos, quando falamos de preparo convencional, na primeira aula de preparo de solo, que nós temos preparo convencional, constituído do preparo primário e do secundário. O preparo primário, mais grosseiro, mais agressivo, seria feito com arados, mais profundo. E o preparo secundário seria feito com as grades. Mas hoje nós vimos que as grades são utilizadas como preparo primário e depois, se for necessário, também como preparo secundário. Como é que isso se faz? Nós vamos entender daqui a pouquinho. Como podem ser constituídas? Então, de acordo com o número e a disposição das seções, as grades podem ser de simples ou dupla ação. Essa é uma grade de simplização. Ela é chamada de simplização porque o solo que ela ataca joga o solo para um lado só. No caso, essa seção está jogando o solo para a esquerda e essa seção está jogando o solo para a direita. Então, o solo é movimentado lateralmente uma única vez. Na de duplação, elas têm seções dianteiras e traseiras. Elas podem ser em maior número, por exemplo, aqui 2 seções dianteiras e 2 seções traseiras. Uma seção dianteira e outra dianteira, configurando os 2 tipos de grade que nós temos trabalhado no campo. As chamadas grades offset, ou V, ou grades tandem, também chamada grade em X. Observem que, nesse caso, a mobilização do solo acontece 2 vezes. Esse disco, por exemplo, vai movimentar o solo para o lado direito. Logo atrás vem um outro disco que vai movimentar esse solo de volta para a esquerda. Então, na grade de duplação, o solo é movimentado lateralmente 2 vezes. E por que eu estou insistindo em movimentação lateral? Porque os discos de grades não fazem aração, elas não invertem a leiva. O disco é cravado no solo e depois que ele crava no solo com o movimento, ele joga tudo que ele conseguiu, até onde ele conseguiu enterrar, ele joga esse solo lateralmente. Esse solo não sobe pelo disco, ele não é invertido para depois ser depositado. Então, o trabalho da grade é totalmente diferente do trabalho do arado. No caso da grade, o disco vai penetrar no solo e aí vai movimentar o solo lateralmente, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo da forma que o disco é montado na seção, né? Dependendo de como que é a grade. Vamos começar falando das grades tandem, chamadas grade em X. São 4 corpos dispostos em linhas, 2 frontais e 2 posteriores. A concavidade dos discos dos corpos dianteiros encontra-se voltados para fora e os posteriores para dentro. O que está acontecendo aqui, né? Essa disposição está errada. Então, aqui o solo é jogado para fora, aqui o solo é devolvido para sua posição. E o suco que estava aqui sumiu. Aparecem 2 sucos pequenos aqui na lateral, que depois serão tampados pela próxima passada da grade. Aqui está mostrando a sua posição de trabalho. Vejam que aqui existe uma regulagem para que as seções dianteiras e traseiras passem a ter um ângulo em relação à tração. E em função desse ângulo em relação à tração, é que eu vou conseguir movimentar o solo lateralmente. Então, aqui tem exemplos de grades tandem, aqui uma grade de pequeno porte, com um sistema de engate de 3 pontos, e aqui uma grade tandem de grande calibre, de grande tamanho, com uma largura de trabalho de quase aí 10 metros, que vai ser tracionada por um trator de grande porte. Então, veja que nós temos grade que podem atingir tamanhos bastante grandes. Depois nós temos as grades de duplação deslocadas, chamadas de offset, chamadas grade em V. Elas apresentam 2 corpos, um frontal e outro posterior, e os eixos. Os eixos, quando em posição de trabalho, formam um ângulo perpendicular à direção do deslocamento.
por isso que a gente chama de grade em V. São sempre de arrasto, não temos grades offset de tração pelo sistema hidráulico de 3 pontos. Por quê? São grades pesadas, grades de grande porte, por isso o sistema hidráulico não consegue levantar esses implementos. Além do mais, se elas fossem montadas no sistema hidráulico do trator, elas perderiam o que chamamos de offset. O que produz o offset da grade é exatamente a reação do solo na grade em relação à força de tração do trator. Essas grades não trabalham alinhadas atrás do trator, elas se alinham sozinhas. E o alinhamento delas em relação à linha de tração é paralela à linha de tração do trator. Elas não necessariamente trabalham atrás do trator. Elas podem trabalhar atrás do trator, mas deslocada, um pouco à direita ou um pouco à esquerda. Por isso são chamadas deslocada offset. Então aqui nós temos duas grades trabalhando. Vocês estão vendo que a seção dianteira está jogando o solo para a direita e a seção traseira para a esquerda. Nós temos a possibilidade dessas grades, chamadas grades de disco, nós temos possibilidade de termos a seção dianteira e a seção traseira todas de discos recotados. Com isso, vai ter maior facilidade no corte do solo e uma grade dessa seria utilizado para fazer preparo do solo, substituindo o arado. Na verdade, não substitui, fazendo o trabalho no lugar do arado, porque ninguém substitui o trabalho do arado. Aquele trabalho de corte, elevação, inversão e depois deposição da leiva. Mas, de qualquer forma, nós temos grades aí de discos recortados na frente e atrás, como nós vamos ver, que são utilizados para preparo primário. E depois temos grades com discos dianteiros recortados e traseiros lisos, que seriam grades de acabamento, fazendo o trabalho de acabamento. E temos aquelas grades que tanto o disco dianteiro e traseiro são de discos lisos, né, que fazem o trabalho de nivelamento. Por que aparece grades de discos recortados na frente e de disco liso atrás? Se antes dessa grade já tinha passado uma outra grade de disco recortado na frente e atrás para fazer o preparo primário desse solo. Isso acontece porque a grade, quando passa a primeira vez, pode não conseguir fazer o corte e o esboroamento adequado do solo. E aí, uma grade niveladora de disco liso e atrás, na frente e atrás, não teria capacidade de fazer o acabamento necessário. E aí somos obrigados a lançar mão de uma grade que tenha disco recortado na frente, para dar mais uma quebrada nos torrões, e depois a seção traseira, produzindo o nivelamento do solo. Aqui nós temos duas grades montadas em tandem. São duas grades de grande porte. Observa que a barra de tração, né, o cabeçalho, não está preso no trator, mas sim numa outra estrutura, e essa outra estrutura que será presa no trator, fazendo com que essas duas grades trabalhem juntas, sendo tracionadas por um único trator, aumentando absurdamente a largura de trabalho desse conjunto. Como é que se constituem as grades de disco? Elas são constituídas de seções e elas são semelhantes para quase todos os tipos de grades. São duas partes principais, chassi e corpo. No chassi, une a seção das grades, mantém a posição relativa entre elas, permitindo o movimento da angulação horizontal entre os discos. Os discos de grade só têm ângulo horizontal, não tem ângulo vertical. A grade de disco não é capaz de penetrar no solo em função da tração produzida pelo trator. Então, quem é que faz o disco entrar no solo? O peso da grade. Único e exclusivamente o peso da grade. Então, quanto mais pesada for a grade, maior será a sua tendência de penetrar no solo. E a forma mais comum de chassi de grade é aquela que é um retângulo de ferro, ou cantoneira. Esse seria o chassi mais comum nas grades. Depois vamos ver o corpo da grade, que é constituído por discos, carretéis e espaçadores, mancais, eixo e calota. Os discos, que são os órgãos ativos, o carretel espaçador, os mancais, para cada seção temos 2 mancais, o eixo, neste caso o eixo é quadrado, o eixo quadrado já está em desuso, porque na indústria é muito mais fácil fazer um eixo cilíndrico, trifilado, e um furo redondo nos discos para passar esse eixo, do que um furo quadrado. Mas o furo quadrado era feito inicialmente nas grades para que cada disco desse, uma vez preso ao eixo, ele não conseguiria girar
sem o eixo girar. Obrigatoriamente, o eixo tem que girar. E aí, então, forma o efeito grade. Ou gira todo mundo junto, ou ninguém gira. Então, este é o chamado efeito grade. Atualmente, os discos têm furos redondos e o eixo é redondo. E a calota, e aqui do outro lado, uma outra calota também com uma porca de aperto, porta e contraporta, pressiona esse conjunto de forma que esses discos ficam presos ao eixo por atrito. E como são muito apertados, eles não conseguem girar sem fazer girar todo o conjunto. Como eu disse, os discos podem ser de bordas lisas ou recortadas. Os discos recortados são utilizados quando se tem uma maior quantidade de palha sobre o solo, e porque eles têm uma maior capacidade de penetração no solo e também uma maior capacidade de corte da palha. O fato é que eles também têm a possibilidade de quebrar mais facilmente, porque como eles são recortados, a resistência periférica do disco diminui. Os recortes dos discos são padronizados, então não se deve comprar discos recortados de qualquer empresa, tem que ser comprado de empresas idôneas, para que não se compre gato por lebre. Nós temos dois tipos de discos, que nem lá no arado, de discos cônicos e discos esféricos. O disco cônico é aquele que nós temos um fundo chato e o ângulo de ataque é maior, e o solo, ao subir pelo disco, acaba tendo uma mudança brusca de direção quando chega aqui e ele esboroa com maior facilidade. O disco esférico, isso já não acontece. Por que o disco recortado ele penetra mais no solo e corta mais a palha do que o disco livre? Vamos observar aqui nessa conta rápida, a pressão é força sobre área, imaginando 250 quilos em cada um e considerando 1 centímetro a espessura do disco, nós teríamos aqui 5 quilos de força por centímetro quadrado. E aqui nós teríamos 10 quilos de força por centímetro quadrado. Então, significa dizer que o disco recortado, como a superfície de contato dele é a metade da superfície de contato do disco liso, ele tem maior facilidade de penetração. Além disso, se a gente fosse computar o espaço periférico desse disco com as entranças, a distância é muito maior do que essa distância do disco liso, 2πr. Então, cada reentrância permite aumentar um pouquinho a mais na borda cortante. Então, ele tem mais borda cortando o solo e a palha do que aqui. Por isso que o disco recortado tem maior facilidade de cortar a palha, né, do que o disco liso. E também ele tem uma maior superfície de contato, maior comprimento de corte. Então, em cada giro desse disco, que é exatamente o mesmo giro desse, o deslocamento do solo é o mesmo tamanho, só que aqui o solo e a palha tiveram muito mais contato com a parte cortante do disco do que aqui, por isso ele corta melhor. Os mancais. Cada conjunto de discos é provido de 2 mancais. Ele faz a união entre o chassi da grade e o corpo da grade. Transmitem forças axiais e radiais exercidas nos discos ao chassi. Permite que cada seção tenha movimento durante o deslocamento do conjunto. Eles podem ser de atrito ou de rolamento. Os de atrito são mais baratos, porém duram menos tempo. Os de rolamento podem ser de lubrificação a graxa e blindado, ou a banho de óleo, sendo que esse último não necessita de lubrificação diária. Seu custo é mais elevado. Então, nós temos os mancais axiais e os mancais radiais. Os mancais axiais ficam na ponta do eixo e os radiais ficam no meio do eixo. Esses são mancais radiais, o eixo passa por dentro dele. Então, nós temos o mancal de atrito comum aqui, o mancal de rolamento com lubrificação a graxa, ou seja, todo dia tem que colocar graxa, e esses são os rolamentos a banho de óleo que não precisam de lubrificação periódica ou diária. Aumenta a vida útil dele, porque normalmente o operador da máquina esquece de lubrificar. Não bota graxa no mancal, não faz a manutenção diária necessária para o equipamento. Então, esse aqui tem vantagem. A lubrificação dele é permanente. Ele vem com banho de óleo.
Como não precisa que alguém coloque graxa nele, o tempo de manutenção de óleo da grade é menor. Embora ele custe mais caro, mas o tempo de manutenção acaba sendo reduzido. Só que dura mais porque tem lubrificação permanente e diminui o custo de manutenção. Os carretéis espaçadores, a função deles é separar os discos, manter os discos fixos uns aos outros e nas extremidades possuem calotes de diferentes diâmetros, maior no dorso e menor na face do disco. O eixo da grade pode ter seção quadrada e seção redonda. Todos eles não devem permitir que o disco gire sobre ele de tal forma que o disco gire sozinho, sem que os mais discos da seção girem juntos, perdendo o efeito grade. Os limpadores do disco, eles se fazem necessários, assim como nos arados de disco, para que o solo não impregne, né, a parte côncava do disco e acabe eliminando o efeito de corte do disco, de movimentação do solo. Nós vimos que para trabalho com ferramenta larga, que é o caso do disco de grade e de arados, nós precisamos estar com solo friável, aquela umidade mínima necessária para que o solo seja cortado e esboroado com facilidade. Ele não pode estar duro, seco, mas ao mesmo tempo não pode estar excessivamente úmido, porque se ele estiver úmido, ele vai grudar no disco, vai ficar plástico. O fato é que, como a umidade do solo não é constante na superfície, nós temos um pouco mais de umidade, principalmente nas primeiras horas da manhã, então pode ser que mesmo a camada de solo estando friada, a pequena porção de solo e a palha pode estar com excesso de umidade e aí ela vai impregnar, grudar no disco. Por isso que nós precisamos do limpador. De acordo com a BNT, nós temos a classificação das grades em função do peso, porque é isso que interessa na grade. Então, nós temos as grades chamadas de leve, intermediárias e pesadas. Esse jargão popular de dizer que grade pesada é grade aradora é errado. Foi feito junto às fábricas um movimento da Associação Brasileira de Engenharia Agrícola para que o pessoal das fábricas mudassem a terminologia, né, para a da ABNT. Houve sucesso, mas ainda tem gente que insiste em colocar grade aradora e não grade pesada. Insiste em colocar grade niveladora e não grade leve. Mas nós classificamos as grades em função do seu peso. O que é uma grade leve? É definida pela BNT aquela que tem um diâmetro menor que 610 milímetros. O diâmetro do disco menor, 610 milímetros. O peso por disco menor que 50 quilos. Então, se eu pegar o peso da grade como um todo e dividir pelo número de discos e der menos que 50 quilos por disco, significa que é uma grade leve. Consequentemente, o diâmetro desses discos não deve ser superior a 610, porque não adianta ser maior, e o espaçamento entre os discos tem que ser menor, 200 milímetros, para que a movimentação lateral seja completa. Não fique espaço entre os discos sem ser mobilizado. Isso é uma grade leve. Aqui mais dois exemplos de grades leves. Depois temos as grades intermediárias. O disco vai de 610 a 760 milímetros. O peso por disco vai de 50 a 130 quilos. E o espaço do disco entre os discos agora vai de 200 a 350 milímetros. E observe que as grades intermediárias começam a aparecer com discos recotados na frente e atrás. Depois nós temos as grades pesadas, são grades de discos bastante grandes, mais de 760 milímetros de diâmetro. O peso por disco é maior que 130 quilos. Observe como que esse chassi é bastante robusto, pesado, conjunto como todo, embora seja uma grade de 12 discos. Então, o peso por disco deve ser maior que 130 quilos. E o espaçamento entre os discos, entre o carretel e o espaçador, deve ser maior que 350 milímetros. Se atender essas três condições, então ela pode ser chamada de grade pesada. É o que o produtor chama de grade aradora. Não existe grade aradora. Quem faz aração é o arado. A grade apenas penetra no solo e movimenta o solo lateralmente. Ela não consegue levantar e inverter o solo. Fatores que influenciam nas regulagens das grades de disco. O primeiro deles é a relação entre o diâmetro do disco de trabalho e a penetração dele. Mesmo o peso de grades disco menores tem maior habilidade de penetração. Então,
Se a grade é pesada e o disco é pequeno, menor superfície de contato, maior penetração. Mas para a mesma profundidade de trabalho, eu preciso que os discos maiores tenham maior peso em cima deles para fazer isso. É o que está mostrando aqui. Mesmo peso de grade, então disco menor aprofunda mais no solo. Disco maior e disco menor, para que eu consiga a mesma profundidade de penetração, o disco maior exige que a grade seja mais pesada. Teor de água no solo, nós já discutimos bem sobre isso, nós vimos que o solo precisa estar friável para que a gente consiga boa penetração e movimentação lateral do solo. A velocidade de deslocamento deve respeitar os limites de qualidade do trabalho realizado. Essa velocidade varia entre 3,5 a 8,5 km por hora. No caso de grade niveladora, até 9 km por hora é aceitável. Essas velocidades mais baixas são utilizadas para grades pesadas e as mais altas para as grades leves, que vão fazer o trabalho de nivelamento do solo. A regulagem das grades de disco, nós temos a de dupla ação em tandem, ângulo horizontal das seções. Observem aqui que há um ângulo em relação à transversal, um ângulo em relação à tração. Quando a grade é montada, nós vimos que nós precisamos fazer o nivelamento longitudinal, transversal e centralização do implemento, como qualquer implemento montado. Independente dela ser montada ou de arrasto, nós precisamos fazer a regulagem dos ângulos das seções, o ângulo horizontal das seções. A regulagem do ângulo das seções se faz aqui num mecanismo próprio, né, que vai fazer com que a grade aumente ou diminua o seu ângulo em relação à tração. Quando eu coloco ela com um ângulo de 90 graus em relação à tração, a grade vai simplesmente rolar sobre o solo, que seria a sua posição de transporte. Mesmo assim, ela ainda acaba picando toda a estrada. Por isso que essas grades de hoje, elas têm um trem de transporte, são duas rodas pneumáticas, que utiliza o sistema hidráulico trator, que na hora que for transportar, eu levante a grade, né, e transporte ela sem precisar mexer na regulagem dela. E as grades offset, aquela que trabalham em V? Temos aqui a regulagem do ângulo de tração, seria a primeira regulagem dela. Observe aqui que nós temos uma barra de tração, né, o cabeçalho da grade, e aqui nós temos várias posições em que nós vamos fazer a regulagem da aração. Essa regulagem vai permitir que a primeira seção da grade, com uma certa angulação em relação à tração. Quanto mais aberto, maior será o movimento do solo causado pela grade. A forma correta de montar o cabeçalho é essa aqui. Vocês observarem aqui ela é um trapézio, mas normalmente é um triângulo. E esse triângulo tem sempre a vértice voltada aqui para o lado direito, de tal forma que essa barra ela vai ficar ou totalmente reta, a grade, o ângulo da primeira seção vai ser 90 graus, ou eu vou colocando nesses outros pontos e aumentando o ângulo de tração, de forma que a primeira seção fica mais angulada em relação à tração. Então, aqui está mostrando, né, a forma que é possível fazer essa regulagem do ângulo de tração. Além disso, como essas grades são chamadas offset, nós temos a possibilidade de deslocar essa grade, deixar ela mais para próximo do centro do trator ou mais deslocada à esquerda. Esse deslocamento da grade é possível fazer mudando a posição desses acoplamentos do cabeçalho nessa barra que tem na grade. Aqui está o cabeçalho, aqui está o ângulo já definido da tração. A grade está toda à esquerda, né? Ainda tem um buraco aqui, poderia vir um pouquinho mais para cá ainda, mas ela está deslocada quase toda à esquerda. E aqui vocês observam também que há uma outra regulagem. Uma boa grade de arrasto, offset, ela possui 3 furos aqui na parte da frente, onde liga o cabeçalho, a barra transversal, à primeira seção de grade. Qual que é a importância dessa regulagem aqui? Quando essa seção dianteira está afundando muito no solo, significa que a barra de tração em relação à grade, ela está fazendo um esforço de forma que a grade seja mais aprofundada, né, essa seção dianteira. Quando isso acontece, a seção traseira, ela fica mais rasa, não trabalha na mesma profundidade. Então, é aqui que eu faço a regulagem, o nivelamento longitudinal da grade. Obviamente, se eu colocar o cabeçalho, essa barra transversal, no último buraco de baixo, o que vai acontecer?
o momento de força produzido pela força de tração e altura em relação ao ponto de apoio dos discos é menor. Então, essa força que vai tentar fazer a grade entrar no chão, afundar a frente e levantar a traseira, é menor. Então, eu coloco a grade nessa posição quando estou tendo problema da frente estar afundando mais do que a traseira. Quando acontece ao contrário, quando a traseira está afundando mais do que a frente, então eu levo a regulagem e coloco a barra transversal nos parafusos de cima, de tal forma puxar a grade da frente um pouco para baixo. Então, consigo colocar as duas seções, dianteira e traseira, na mesma profundidade de trabalho. Algumas grades têm só 2 pontos de regulagem. Não é legal, porque às vezes você só com 2 pontos não consegue encontrar o equilíbrio para o nivelamento longitudinal dessa grade. Depois nós temos a regulagem entre os ângulos, entre as seções das grades. Quando você abre a grade, ela vai produzir um ângulo, esse ângulo A aqui, entre as seções. De tal forma que a seção traseira precisa estar em relação à tração com o mesmo ângulo que a seção dianteira. E você só consegue ver isso quando você coloca a grade para trabalhar. E quando você coloca ela para trabalhar, ela vai se acomodar e vai colocar na posição de trabalho, onde a resultante de tração do trator vai coincidir com a resultante de resistência da grade, só que em pontos paralelos. Como eu disse, a força de tração vai estar trabalhando aqui e a grade pode estar trabalhando um pouquinho deslocado à esquerda. A linha de tração não coincide, mas elas acabam produzindo um equilíbrio e aí a grade vai sempre trabalhar numa posição meio torta em relação ao trator. E nessa posição de trabalho que você deve verificar se a seção dianteira e a seção traseira estão com a mesma angulação em relação à tração. Se não tiver, a seção dianteira, vocês já sabem que é aqui que regula, e a seção traseira é abrindo essa regulagem. Essa regulagem pode ser feita de várias formas, usando de diversos mecanismos. Esse que vocês estão vendo nesse desenho é um mecanismo mecânico, de ação mecânica. O sujeito tem que ir lá abrir e aí ele dá ré ou puxa a grade para frente, de forma a abrir ou fechar a seção traseira e depois trava na posição que ele deseja. É mais ou menos isso aqui. O sujeito tem uma corda, ele puxa, solta o pino trava, e aí se ele virar o trator para a esquerda e puxar, tracionar, essa seção vai virar, a seção traseira vai ficar para trás e o ângulo vai aumentar. Se ele quer fazer fechamento da grade, em vez de ele ir para frente, ele vai dar ré. Quando ele der essa ré, a seção dianteira vai andar para trás e a seção traseira vai ficar parada. E aí eu vou fechar até a posição que eu desejo. Então é assim que se faz. Observe que aqui na correção de tração existe um ângulo em relação à tração, né, a linha de tração, e a grade de trás também está com a mesma angulação. Se vocês observarem aqui, o cabeçalho ele não está reto. A barra de tração está aqui, que é o centro do trator, e o centro da grade está um pouco mais à esquerda. Ela está trabalhando um pouco mais à esquerda. Observem aqui que nós temos um sistema hidráulico para fazer essa regulagem. Está aqui o sistema hidráulico. Agora não é mais a cordinha, né, que o sujeito pega e puxa e precisa dar ré. Agora ele vai simplesmente acionar o pistão hidráulico e esse pistão vai forçar a grade de forma que ela abra ou feche. Então, o acionamento agora da abertura entre os ângulos é hidráulico. Observe aqui a posição do cabeçalho. Aqui está o braço, né? E aqui está os furos. Dá para ver o de cima aqui. A impressão que me dá é que esse tipo de grade tem só 2 furos. Deveria ter 3 aqui, para poder ter mais possibilidade de regulagem. Além do mais, vocês conseguem perceber que essa grade, ela tem aqui atrás, parece um coxo, uma caixa. Essa caixa aqui serve para colocar peso. Eu posso colocar um tronco de árvore, posso colocar um bloco de concreto, sacos de areia, e vocês já sabem por quê. Porque quando eu preciso aprofundar mais os discos da grade no chão, eu preciso ter peso, e aí eu coloco peso aqui atrás. Obviamente, quando eu coloco peso aqui atrás, vai haver um equilíbrio entre a frente e a traseira. Vai ficar mais leve a dianteira do que a traseira. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar essa barra transversal no mais alto possível, fazendo a transferência desse peso que eu coloquei lá atrás, transferir aqui para frente. E a parte da frente, a parte dianteira, vai aprofundar também. E
a profundidade de trabalho vai ficar parecida ou próxima entre as duas seções. Então, ao colocar peso aqui, a parte de trás fique mais pesada. Para que a parte da frente aprofunde também, eu preciso fazer um fenômeno físico chamado de transferência de peso, que é por essa regulagem aqui. Então, eu vou ter que acoplar essa barra transversal aqui na parte mais alta possível da seção dianteira, de forma a puxar ela para baixo. E, fisicamente, eu transfiro o peso para frente também. Barra de tração oscilante. Vocês devem lembrar que lá nas primeiras aulas eu falei sobre ela e disse que a barra de tração oscilante deve ficar livre quando estou trabalhando com grade. Qualquer implemento de arrasto, com exceção de carretas. Então, eu preciso soltar os pinos e deixar com que a barra oscilante fique livre, para que ela possa diminuir, reduzir o ângulo produzido aqui entre o cabeçalho e a barra de tração do trator. Se esse ângulo, na hora da curva, for muito íngreme e a grade apresentar uma certa resistência na hora que estou fazendo a curva, vai aparecer uma força lateral muito forte e essa força lateral aqui vai puxar essa peça para cá e a barra de tração vai bater contra o pino e pode estourar o pino ou estourar a barra de tração. A barra de tração é bastante forte, é uma peça robusta, mas ela é possível de ser estourada. Sistema teóricos de gradagem. A gente já viu, vou só repetir para vocês, para ficar mais consolidado. Então, aqui também é possível ver esse caminhamento, a forma de fazer o trabalho. No caso de grade de arrasto, é possível fazer o trabalho em contorno. O que vai acontecer quando a gente faz esse trabalho, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Vai acontecer que aonde essa região aqui, que é feita a curva, vai ficar uma área mal preparada ou com preparo excessivo. Então, esse é um problema. Normalmente, o talhão vai acabar ficando com um X, e onde está essa região, o solo vai estar mais mobilizado e a compactação do solo vai ser maior, em função do chamado pé de grade, que nós vamos ver o que é. Nas grades montadas, eu consigo terminar o trabalho aqui, levantar, dar uma ré no trator, posicionar o trator, baixar a grade de novo e fazer o trabalho. Então, eu fico com o trabalho mais perfeito, mas eu acabo tendo um tempo de manobra maior. Isso no caso de grades tandem, né, ou grade X. No caso das grades offset, nós podemos fazer o trabalho abrindo o quadro ou fechando o quadro. Observe que, nesse caso, eu vou trabalhar sempre deslocando o trator para o lado direito. Então, ele passa aqui, depois ele vem e passa para a direita, de onde ele já passou. Quando ele faz abrindo o quadro ou fechando o quadro, eu obrigatoriamente preciso que o trator faça essa volta aqui, porque eu não posso fazer a curva para o lado direito. Aí é o contrário do vértice do triângulo, força a estrutura da grade e eu quebro os discos dianteiros ou quebro a estrutura da grade. Então, para eu fazer volta, eu só posso fazer volta para a esquerda. Por isso que eu vou até aqui, faço, volto para a esquerda, vou até lá, faço, volto para a esquerda e volto. O pessoal chama de fazer o 8. Esse é o tipo de movimento que se faz quando se está abrindo ou fechando o quadro usando grade do tipo offset. Observe que aqui, mais uma vez, vai aparecer uma região formando um X na área, onde vai haver excesso de movimentação de solo por conta da grade que vai estar trabalhando, e também o pisoteio, né, dos pneus do trator. Então, essa área aqui é uma área de sacrifício, por isso é importante que esse tipo de trabalho seja feito só em talhões de grande tamanho, porque se essa área onde está o X aqui for representativa em relação à área total, você vai ter problema. Imagina se é uma área de 3 hectares e a parte que está aqui em X, que foi sacrificada, representa meio hectare. É uma porção muito grande. Então, esse tipo de trabalho só é aceitável em talhões de grande tamanho. Quando se faz em terraceamento, em área de terraceamento, na movimentação, né, a grade precisa ser levantada ou você vai ter uma área de sacrifício aqui, na onde está passando o carreador aqui, onde a grade passa em cima do terraço. As curvas de nível, eles não ficam assim certinho em relação ao outro. Então, isso é um problema.
porque vai chegar um momento que, se essa curva abre mais aqui, vai chegar um momento que vai ficar faltando trabalhar só esse pedaço. E aí o sujeito vai ter que vir aqui caminhando até chegar aqui para preparar essa parte aqui. Então, realmente, preparo de solo usando grades em ambiente de área terraceada, onde não é possível passar por cima do terraço, fica bastante complicado. Mas observe aqui que o caminhamento é sempre pela direita. Ele está passando à direita da última passada. E aqui ele está passando à direita da última passada. Por causa aqui da vértice que ele tem que fazer aqui pela esquerda. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de gradagem.